embora. E as pessoas que teriam ser socorridas, vão se socorrer agora com quem? Não vai ser dele, nem com ele, vai ser com outra pessoa. Lucas, respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus, vai e faze tu mesmo. Essa é a proposta espírita, que é a proposta de Jesus. Alguém está precisando de misericórdia? Vai lá e faz. Ah, mas não pode. Pode. Eu prefiro seguir a Jesus do que a você. Não, mas não pode fazer aqui nesta sala. Obrigado. Aqui eu não faço, eu faço no outro canto. Eu vou fazer o bem. Se eu preciso fazer o bem, eu vou fazer o bem. Eu digo, às vezes parece chato. Eu poderia muito bem hoje estar na minha casa, brincando com meus filhos, indo à praia, qualquer coisa. Eu estou aqui e não estou obrigado por ninguém. Eu estou porque eu acredito que isto é bom. E é bom para todo mundo. Eu gostaria muito de, quando eu fosse jovem, tivesse surgido uma pessoa como eu na minha vida para me dizer as coisas que hoje eu digo. Aí alguns dizem assim, você é muito ousado, você é muito corajoso, você se expõe. Eu digo, sim, mas se não se expuser, vai fazer o quê? Eu vou ficar falando isso para quem? Para eu mesmo, sozinho? Não vai adiantar. Eu já sei. Então vamos falar. E aí a gente sai. Tem que reviver uma situação dessa daí. A nossa função de espíritas, entre outras, é a de exercer a misericórdia. Mas que misericórdia é essa que lhe proíbe de você de fazer o bem? Que lhe coloca regras que não funcionam. Então, não é bem isso que eu vejo como sendo uma das normas que temos a seguir. Nas curas, no livro da Gênese, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. Ora, mesmo fluido, tanto do corpo como do perispírito, os quais são simples transformações dele. Está lá na questão 33 do livro dos Espíritos, lembram? Pela identidade de sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios regeneradores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito. Mas nossa, isso aqui está tudo escrito desse jeito e a gente não leu isso? Ah, mas é porque a Gênese, ninguém lê a Gênese. Ok, você não quer ler a Gênese toda? Então eu vou reduzir para você. Leia o capítulo 14, mas leia todo, só ele. Mas se você quer trabalhar com cura, quer trabalhar com mediunidade, com a Gênese, você tem obrigação de conhecer o capítulo 14 do livro A Gênese. Na realidade, eu sugiro que você leia todo. Mas às vezes a gente diz que não tem tempo. Pois leia o capítulo 14, que trata de curas e de fluidos. Mas a gente não lê, e aí não lê, perde tudo. Olha que isso aqui é uma orientação básica e fundamental de como se processam as trocas energéticas. A partir daqui a gente abre o leque. Mas é preciso a gente acompanhar pelo menos o princípio. Livro dos Médiuns. Tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe está na razão direta da força de vontade. Então quer dizer que se eu tiver vontade mesmo firme, sim, aí seu magnetismo aumenta. Ah, mas olha, eu acho que eu, sei lá, me comprometei agora toda semana, ou seja, o seu poder já foi embora, sua vontade já está comprometida. Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, vocês prestaram atenção nessa frase? Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode do mesmo modo mudar-lhes as propriedades, e isto dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato. O que é cura pelo contato? É cura pelo toque. E pela imposição das mãos. O que significava no tempo de Allan Kardec imposição? Mão parada? Não.
Imposição de mãos era você impor a mão, com ou sem movimento. Recebia tudo o nome de imposição de mãos. Faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. E dizer que São Allan Kardec não falou sobre isso, apontando diretamente a responsabilidade do encarnado. Nós é que duvidamos, nós foi que fugimos. Os médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição das mãos ou pela prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. Como é que é? Sejam médiuns ou não. Mas aí a gente diz que todo mundo é médium para isso? Para quê? Em que é que ele está falando isso? Na faculdade que não é essencialmente mediúnica. Qual é essa faculdade? A de curar pela imposição de mãos ou pela prece. Eu não preciso ser médium para isso. É apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Mas a gente leu isso? Mas isso está em que livro? Num livro perdido, chamado Livro dos Médiuns. Então a gente vê que a consistência de Allan Kardec com o magnetismo é muito forte. Aquela situação que eu falei: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Quem de nós tem essa ousadia? Primeiro tudo a gente acha que nem vai. Dá para trazer? Quando? Na sexta-feira à noite. Mas hoje é segunda. Mas a gente só faz na sexta. Então, se ele aguentar até a sexta, você traz. Aí, de repente, a gente fala do SUS, que você vai tirar uma ficha lá para frente. Mas a gente faz igual. Não, se você for lá no dia, você é atendido. Sim, tem poucos centros espíritas que têm atividade todos os dias. Então, você só tem atividade num dia da semana. Você quer ir lá? Não, só nesse dia, porque no outro dia não tem quem lhe atenda. Mas alguém pode vir me atender também? Não. Então, estamos piores do que às vezes o sistema que a gente briga. Eu tinha falado disso aqui, não era até a da outra. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o. Toque. Quero ser limpo. No mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não contes isto a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, apresentando a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então Jesus cura, mas as curas tinham um preço. Ele não queria o preço, mas vá e faça a entrega da forma como quer. Essa daqui foi a que eu trouxe, a que eu falei, do surdo. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus, pois, tirou-o de entre da multidão à parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. E olhando e erguendo os olhos para o céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, isto é, abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, a prisão da língua se desfez, e ele falava perfeitamente. Cadê a imposição de mãos? Está lá em Marcos 7, 32 a 35. Marcos 8, 22 a 25. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. E então tornou a pôr-lhe a mão sobre os olhos. E ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Aqui eu só fiz uma confusão, porque tem uma outra cura em que ele manda um cego mergulhar. Mas mais uma vez está aí Jesus salivando e curando, tirando da multidão, levando para fora da aldeia. Mas isso não serve de lição para a gente não pode usar nenhum desses argumentos, a gente tem que usar somente a imposição.
De novo, Allan Kardec: qualquer parte integrante do espiritismo é por si mesma toda uma ciência, porque se liga ao magnetismo. Eu vou ler de novo até aqui. Qualquer parte integrante do espiritismo é por si mesma toda uma ciência, porque se liga ao magnetismo e abarca não só as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades tão numerosas e tão complicadas de obsessões que elas mesmas influem sobre o organismo. Allan Kardec aqui testifica de que as ações obsessivas, elas têm um componente magnético ali inserido. E o que a gente faz? A gente aproveita isso? Não. A gente trabalha mediunicamente e depois não vai ali e aplica ali um passe. Mas que passe? Um passe, um passe. Mas que passe? Um passe. Aí Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, tratando da subjugação, ele diz que um espírito ou uma pessoa com esse nível de obsessão, ela tem que ser tratada por um bom magnetizador. E Allan Kardec precisou especificar que tinha que ser um bom magnetizador. Foi. Só que naquela época não existia magnetizador em casa espírita. Magnetizador era consultório. Você tinha que ir pagar consulta. Então você está fazendo um processo de desobsessão. Você faz um encaminhamento de um terceiro que tem autoridade moral para conversar com o espírito. Depois você evoca, imagina só, evoca o espírito guia ou protetor ou anjo guardião do obsidiado ou espíritos superiores para darem as informações necessárias. Depois você manda ele para um bom magnetizador. As nossas casas espíritas fazem assim? Claro que não fazem. A gente faz uma desobsessão tipo meio boca. Você vai falar ali qualquer coisa, o espírito tem que lhe ouvir, porque se ele não lhe ouvir, você manda ele se calar, e daqui a pouco, por mais carinho que você tenha, meu irmão, chegou a hora, você vai ter que sair. Volte na próxima semana. E aí o espírito fica revoltado. Lógico, ele fica revoltado porque ele pensava que ia ser assistido, mas não foi assistido porque não se fez nada, só se conversou. E o obsidiado a essas alturas já recebeu um passe e foi para casa. Mas que passe? Um passe. Ele não recebeu um tratamento. Mas aí na hora que a gente vê Allan Kardec dizendo que essas situações, essas variedades são tão complicadas que nas obsessões terminam influenciando sobre o organismo, a gente não trabalha isso. E aí ficamos novamente no vazio. E é um vazio muito complicado. Eu não sei como é que a gente está de hora, porque disseram aqui que a gente ia almoçar a 1h30, não foi? De meio-dia a 1h30. Vocês ouviram isso? Não, porque eu só tinha ouvido o almoço de 1h30, e eu fiquei, meu Deus do céu, então tem alguma coisa que não bateu. Mas agora, já que está corrigido, era de meio-dia, já são 12h15. E como a gente vai entrar num outro assunto, a gente poderia fazer esse intervalo aqui menor do que o primeiro. Vamos almoçar. Quem almoçar muito forte vai dormir, e quem dormir eu vou acordar. Então vamos comer assim ali, um pouco light, né? Deixa a feijoada para o próximo final de semana. E aí daqui a pouco a gente... É uma pena, eu fiquei pensando assim, e as pessoas que eram para ter vindo e não vieram? Não tem nem noção do que perderam, não é verdade? E se eventualmente alguém veio pensando que ia encontrar um monstro aqui? Aí viram que o monstro ele existe já desde abril de 1857. Porque o monstro é Allan Kardec, ele foi quem colocou essas coisas. Porque eu acho tão engraçado, às vezes as pessoas pensam que eu sou genial. E diz, não, porque Jacó falou de que quem magnetiza a água é o homem. Então, como não fui eu, foi ele, estão me confundindo com ele. Mas é uma boa confusão. E me perguntaram, já algumas vezes, é uma pergunta recorrente, Jacó, e Allan Kardec, você acha que se ele reencarnar, ele não vem para o meio espírita? Porque no meio espírita não suportaria Allan Kardec.
Allan Kardec viveu na época da física mecânica, física newtoniana, e o modelo filosófico dele era positivismo. Imagina hoje se Allan Kardec chegar aqui podendo pensar do jeito que quisesse, cabeça livre, e ainda por cima falar quanticamente para a gente não ia entender mais nada. Ia dizer, não, esse é um perturbado que veio do mundo espiritual para cá. Porque a física quântica, lógico que levada assim numa linguagem um tanto mais, vamos dizer assim, menos preciosa. Você diz, olha, esse aparelho aqui que serve para passar os slides, isso aqui não existe. Isso que vocês estão vendo, vocês não estão vendo. Isso que eu estou pegando, na realidade eu penso que eu estou pegando, mas eu não estou pegando. E aí você começa a ficar doido, porque isso, tudo que é deixa de ser, e tudo que não é continua sem ser. E aí a gente sobra o quê? Não sobra nada. Uma vez eu estava na Bahia e havia uma semana espírita. Eu estou contando isso somente para as pessoas que estavam lá fora que vão chegar, que cheguem e entrem. E eu estava lá naquele evento e entrou um companheiro que eu iria falar logo depois dele. E ele entrou, eu acho que ele estava muito cansado, ele disse, eu vou falar sentado. Eu digo, bom, já para mim já é uma coisa diferente. Ele sentou e ele começou mais ou menos assim, vocês pensam que vocês são, mas quando a gente pensa que a gente não é. Quando a gente pensa que está, a gente não está. Então, se alguém lhe perguntar se você quando você for dizer o que você é, você não diz o que você é, porque o que você é não é o que você pensa. Porque o pensar é uma outra realidade do ser, e deste ser metafórico que a gente não concebe, ainda que a gente pensa que sejamos este ser que não é o que nós somos. E eu ali sentado olhando para ele, eu digo, onde é que esse cara vai chegar com essa conversa? E ele andou, e ele foi embora. O que era não era, quem pensava que era já tinha sido, ou então nunca via ser. E quando ele terminou a palestra, era todo mundo olhando um para o outro. Aí uma pessoa bateu palmas. E aí quando um bate palma, todo mundo bate. Mas era aquela palma assim, para. Eu digo, agora vai caber para mim, o que é que eu vou falar? Aí eu subi. Boa tarde, meus amigos, que eu nem sei se vocês estão aqui para responder. E nem eu sei se eu sou eu. Porque até ainda há pouco eu pensava que eu era eu. Mas já que eu não sei se eu sou eu, nem muito menos se o eu está aqui, eu não sei o que eu vou falar para vocês, até porque eu não sei se vocês vão me ouvir. Aí foi uma risadagem geral. Menos ele não riu, ele olhou para mim com raiva. Eu digo, não, o cara me confundiu todo, como é que eu vou falar? Se eu acho que agora que eu não sou. E aí eu disse para terminar, disse, olha, eu só não estou com a dúvida 100%, porque primeiro não existe o absoluto, e depois antes de eu subir, uma pessoa chegou e disse, vai falar agora aqui Jacó, e apontou para mim, aí eu subi. Então eu estou acreditando nessa possibilidade de que eu sou Jacó, então eu vou falar. Quando terminou o evento ali, que ele veio falar comigo, a gente foi jantar num lugar, ele sentou lá na ponta. Eu digo, mas ele ficou com raiva de mim, mas eu nem sou eu, como é que ele está com raiva de mim? Eu digo, já sei. Aí eu me levantei e fui lá onde ele estava. Eu disse, e aí, tudo bom? Oi, Jacó, tudo bom? Eu disse, não, mas eu não sou Jacó. Ele disse, você ainda está continuando com isso? Eu digo, não, você me deu um nó no juízo. Quando eu cheguei aqui, eu era Jacó. Eu vim falar com você para saber se eu sou Jacó, mas você me chamou de Jacó, então já melhorou um pouco. Ele disse, mas eu fiz uma palestra muito séria. Eu digo, eu sei, só eu que fiquei confuso e quis dizer para você que... Eu digo, não, nunca mais vou fazer uma palestra que confunda demais. Aí eu digo isso, aí começa a mostrar Allan Kardec. Porque Allan Kardec não confunde, mas aí de repente a gente descobre que ele confunde também. E a confusão de Allan Kardec começa pelo tempo em que ele esteve conosco. Ele esteve antes de Albert Einstein. Isso foi diferente. Porque até Einstein, tudo era física mecânica, tudo.
Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, simultaneamente, o mesmo lugar no espaço. E aí vem Allan Kardec falar de um fluido universal que gera um fluido cósmico, e que esse fluido cósmico, de acordo com a questão 33, ele provém de uma origem que gera tudo e que de uma única coisa transforma no universo. Essa era a lógica desse homem, que a física mecânica não dá sustentação para isso. Tanto que quando chega numa determinada altura da codificação, Allan Kardec usa um recurso do espírito Erasto. E Erasto, se referindo sobre o fluido universal, ele diz que o fluido universal é a primeira mãe. Até aí tudo bem. Mas é a primeira avó. Bom, a primeira mãe porque teve um filho, e o filho teve outro filho. Mas quando você lê o texto, você vê que é a primeira mãe e a avó do mesmo elemento. E naquele tempo não havia essa possibilidade, não havia cirurgia nenhuma que pudesse uma mãe ser mãe e avó da mesma criatura. Então estão ali os espíritos a usar de um recurso subreptício para ver se conseguia fazer com que a gente tivesse um alcance diferente do que a física da época nos permitia. Então esse fluido cósmico era ao mesmo tempo a mãe, a eterna geratriz, e na mesma circunstância era a avó do que viria junto. Era um artifício de filosofia muito grande do espírito Erasto. E era este o cenário em que o senhor Allan Kardec vivia. Por isso que eu digo, se ele viesse hoje e falasse com a linguagem que a gente tem hoje de campos e de quântica, nós iríamos ficar a ver navios, a gente não entenderia nunca. Que isso está traduzido lá em Jesus. Quando ele diz espantado, mas como tu, doutor em Israel, não te entende quando eu te digo que tens que nascer de novo? Mas Senhor, e como é que posso eu, um homem velho, voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus disse, se não me entendes quando eu te falo das coisas da terra, imagina se eu te falar das coisas do céu. Ali até um outro ponto, a reencarnação no conceito de Jesus era um conceito terreno e não espiritual. Ele estava falando de um método em que nós temos processos de ida e vinda, em que estabelecíamos ali um princípio de vida. E o homem que era tido como um grande sábio da época não conhecia isto. É a mesma coisa que estamos hoje com Kardec em relação à doutrina espírita. A gente, de tanto desentender Allan Kardec, a gente já não tem mais a imagem dele no processo. Fica parecendo algo como que Jesus disse, olha, eu estou falando o tempo inteiro das coisas da terra. Jesus que operou milagres materiais, isso na palavra do Espírito protetor. Chega São Luís, no livro dos médiuns, fala do fenômeno de materialização de uma coisa, explica a veste no mundo espiritual e redunda na eclosão do magnetismo com toda a sua pujança, e a gente não entende nada disso e diz que isso é invenção de alguém. Meu Deus, será que nós estamos repetindo tudo? Será que somos agora aquele doutor da lei que começou com Jesus, que não entendia como é que alguém poderia nascer de novo? Então nós precisamos rever. No livro O Passe, que é um livro que foi publicado durante muitos anos pela Federação Espírita Brasileira, mas que já tem aí uns 10 anos, 12 anos que deixou de ser publicado, sem que a FEB desse a mínima explicação a quem quer que fosse, nem ao autor. Ela simplesmente resolveu tirar o livro, e o livro hoje é um livro excomungado do meio espírita. E que não se sabe por quê, mas é um livro que não é mais publicado, é negado o direito de republicação, de refazimento, de correção, nada, o livro morreu. Naquele livro tem um esquema, que é este esquema aqui. Ele começa com Deus, a partir da questão 1 de O Livro dos Espíritos,
E depois de uma outra referência da Gênesis. Gênesis capítulo 2, 1. Talvez aí já seja o grande problema espírita. O nosso grande problema espírita começa exatamente aí, em Deus. Porque o que é Deus para a definição espírita? Deus é o quê? Eu esqueci. É uma frase que a gente pode dividir em duas orações. Deus é a inteligência suprema, primeira parte. Causa primária de todas as coisas, segunda parte. Quando a gente escuta alguma palestra, assiste alguma palestra que se fala sobre Deus, palestra espírita, a gente só fala da segunda parte da oração. Todo mundo fala da criação divina e todo mundo fala de outros adjetivos atribuídos a Deus. Amor, paternidade, maternidade, generosidade, e todas aquelas sequências que nós temos até a partir da primeira pergunta, quando Allan Kardec questiona sobre os atributos da divindade, desculpem. Mas estranhamente, a primeira parte da oração ficou de fora. E a primeira parte da oração é a manifestação. A primeira parte da oração é Deus é a inteligência suprema. Por que é que a gente pula isso? Porque a gente tem medo disso. A gente não consegue entender que Deus é a inteligência suprema e que se eu quero ser Deus, eu tenho que desenvolver a minha inteligência. Ah, mas não é assim. Ah, tá bom, então como é? Não, a gente tem que amar. Sim, vai ter que amar, ótimo. Mas amar de que jeito? De qualquer jeito? Não. Tem que ser de um jeito inteligente. Portanto, você tem que ser inteligente até para amar. Não é para selecionar, fulano é bonito, fulano é alto, fulano é aquilo. Não é isso. Você tem que ter inteligência em tudo. O ser, a diferença básica entre o homem e todos os seres da natureza é a inteligência, que é o principal atributo de Deus. Deus é a inteligência suprema. Ah, mas eu queria ser inteligente, então seja. Mas não, basta você amar. E aí vigorou essa lei, basta que a gente ame. Mas Jesus, ele só amava? Jesus era de uma inteligência impressionante. Senhor, uma mulher de origem fenícia se dirige a Deus, a Jesus, um judeu, o que não era permitido. Senhor, deixa que os meus filhos recebam alguma coisa de ti. E Jesus disse para a mulher: será justo eu tirar o pão do filho para dar para os cachorros? A mulher poderia ter ficado ofendida. Ela poderia entender que o pão dos filhos era a outra casta e os cachorros seriam os filhos dela. Qualquer um de nós pensaríamos assim. E ela foi e disse: Senhor, até os cães se alimentam das migalhas do filho. Aí Jesus disse: por conta disto, a tua fé é maior. Onde é que está a sabedoria disso? É tão grave que até hoje há discussões profundas sobre essa passagem de Jesus. Quem era o cão? Quem é o filho? O que é o pão? Quem é que está sobre a mesa? Aonde entra a história daquela mulher no contexto? Por que que ela entendeu daquele jeito? Ela mostrou que tinha uma fé maior do que a de todos os outros? Onde é que está o princípio? Então a gente vê que são atitudes, procedimentos altamente inteligentes que indicam, de certa forma, a divindade de Jesus. Jesus agia numa forma extremamente inteligente. E nós queremos ser extremamente ingênuos. E a ignorância é o princípio no qual é colocado na doutrina espírita de que é aí onde a gente tem o ponto de partida
Mas nós queremos ser ignorantes dizendo que queremos ser Deus. E para ser Deus temos que ser inteligentes, e para ser inteligente tem que sair do estado de ignorância. Bom, eu estou falando alguma coisa contra o espiritismo, contra o espírita, contra qualquer coisa? Não. Basta a gente começar a analisar coerentemente a doutrina espírita. A doutrina espírita é outra coisa do que a gente tem vivido. E quando eu estou dizendo a gente, eu estou incluído. Eu não estou excluído do princípio. Eu não costumo dizer vocês, eu sempre digo nós, porque eu estou sempre no meio e talvez eu seja o primeiro e o maior necessitado de todos. Agora, ou a gente repensa, ou a gente não vai para canto nenhum. Deus é a inteligência suprema. Ele não é o amor supremo. Ele não é a bondade suprema. A definição foi de inteligência. Ou a gente não leu isso, ou a gente não repete isso maquinalmente. E se sabemos e repetimos, por que então não nos orientamos por aí? Deus é a inteligência suprema. Eu tenho que desenvolver a minha inteligência. Espiritismo, já disse de manhã. Finalidade do Espiritismo: progresso intelecto moral. O intelecto vem na frente. Os espíritos são coerentes. Toda a estrutura da doutrina espírita é altamente coerente. E nós saímos da coerência. Temos medo de sermos inteligentes. Não vamos estudar. Não, olha, melhor deixa assim. O guia vem dizer o recado. Sim, mas o guia vem dizer que recado? Quantos guias nós temos que não eram espíritas? E que, portanto, não têm familiaridade com os termos, com o sentido. Quantos espíritos participam aqui, hoje, neste momento? Estão aqui participando para pensar espiriticamente. Porque apesar de estar no mundo espiritual, não são espíritas. E de repente vem e diz: nossa, eu não tinha percebido isto. Eu não tinha chegado a esse ponto de entendimento. E aí muda tudo. Ninguém está aqui para fazer processo de mudança para ninguém, mas vamos pensar primeiro tudo em Deus. Se a gente não consegue resolver Deus dentro do livro dos Espíritos, a partir daí está tudo complicado. Deus é a inteligência suprema, pensemos nisso. Ele é a inteligência suprema. E o amor não é o ponto principal. Nossa, isso é um absurdo, lógico, porque enquanto o amor não for inteligente, o que a gente chama de amor é instinto de defesa. Vocês ouviram o que eu disse? É um absurdo o que eu disse, não é verdade? Você dizer que amor é instinto de defesa, ou instinto de sobrevivência, ou instinto de conservação. Quando a gente diz, pode fazer o que quiser, mas se tocar no meu filho, isso é amor. Com todo respeito, a galinha faz isso com os pintos dela. A gata faz isso com a sua ninhada. A cadela faz com os seus cãezinhos recém-nascidos. É instinto animal, isso não é amor. Ah, mas é porque é sangue do meu sangue. Ah, é sangue do seu sangue? E isto quer dizer que é inteligente? Não, isso é um instinto que nós trazemos como mecanismo de defesa e de progresso, ou até corrigindo, de evolução. Preservação da espécie. Quem assiste um National Geographic, ou um mundo animal, Wild, como é que é? Nem me lembro. Os Discovery Channels da vida que fala de mundo animal, a gente fica espantado quanta coisa tem ali que a gente pensava que era amor. E não é amor, é instinto. Então nós temos ainda uma vivência de amor muito mais instinto, muito mais próximo da ignorância do que necessariamente da sabedoria. O amor grandioso é aquele que diz, olha, a pessoa ofendeu o meu filho, vou me aproximar para da próxima vez ele não fazer isso. Não vou me aproximar por agressão, mas vou entendê-lo. Vou procurar entender por que ele agrediu meu filho. E vou procurar transmitir a ele que na vida, quanto mais a gente agride, mais a gente é agredido. Você já começou a ser inteligente. Mas o amor em que a gente apenas parte para cima, isso é instinto. Então quando a gente vai estudar Deus, pensando que Deus é amor, que tipo de amor a gente projeta nele? Instinto. Eu brinco muito dizendo assim, uma coisa que é verdadeira. Eu regularmente nas minhas orações, quando eu me lembro, que não são todos os dias, eu rezo por um espírito chamado Carrier.
Eu não o conheci, não sei onde ele nasceu, nunca fui muito atrás da biografia dele, mas eu tenho um agradecimento muito grande ao senhor Carrier, porque ele fez o ar-condicionado. Então, quando lá em Natal está um calor terrível, eu me socorro da inteligência do senhor Carrier, aciono um botãozinho e lá está tudo fresco. Eu digo, nossa, esse homem é um abençoado, usou a inteligência para refrigerar as pessoas. Aí você vai no carro, liga o Carrierzinho, mas ninguém se lembra nem ao menos quem foi esse homem, ninguém faz uma prece por ele. Eu sei que se eu desencarnar, ele estiver do lado de lá, eu garanto que eu não vou para o umbral logo de saída, porque ele não deixa. Ele vai dizer, não, Jacó, vem para cá, venha que você merece. Você foi um dos poucos que me homenagearam com oração. Pronto. Eu vou estar lá junto com o seu Carrier, lá num bom lugar condicionado, e aí sem pagar energia, vai ser melhor ainda. Mas o que foi que o seu Carrier fez? Ele inventou o ar-condicionado. Quando a gente está andando no automóvel, a gente nunca se lembra de agradecer ao espírito Dunlop. Quem foi Dunlop? Foi o cara que inventou o pneu de automóvel. Se ele não tivesse inventado, sei lá como era que a gente andava. Talvez a gente ainda tivesse com aquelas rodas de madeira trepidando para tudo quanto era lado. Quantas coisas a gente tem hoje por inteligência? Alguém sofre do coração, começa a ter um piripaque, vai no hospital. Alguém desenvolveu uma ideia de enfiar um canudinho lá no braço ou lá na perna. Imagina só, pega na tua coxa, fura. Aí mete um canudinho chamado catéter, ele entra pela tua coxa, sobe por aqui, chega aqui, faz uma curva, passa aqui perto, dá um mal-estar na garganta danada, depois ele desce e entra no coração. Aí ele vai lá dentro e diz assim, olha, isso aqui está obstruído, é por isso que você está passando mal. O que é que eu faço? Tira o canudinho, agora põe uma armação de ferro, coloca de novo o canudinho, leva aquela armação de ferro, de aço no caso, lá para dentro. Quando chega lá e infla aquilo faz... Pronto, o que estava obstruído agora desobstruiu. Você tem uma cura instantânea. Só não é tão instantâneo que você tem que tomar um remédio para aquilo não ser rejeitado e aquilo ficar fixado para não sair do lugar. Porque se aquele troço anda lá dentro, aí é um desastre. Então fica lá aquela teiazinha chamada estente, armado dentro do seu coração, e onde estava passando bem pouquinho sangue, agora passa à vontade. E a gente não agradece a essa inteligência que fez isso. Então a gente depende hoje mais da inteligência de pessoas do que o que a gente sequer imagina. Se nós fôssemos pessimistas há 50 anos e imaginássemos a população de hoje com o que era produzido de alimento no mundo, hoje morreria mais da metade de fome porque não tinha o que comer. Porque o mundo era incapaz de produzir tanto alimento. E o que acontece? Continuamos com muito alimento, se esbanja alimento, joga comida fora por nada, porque está produzindo. E está produzindo por quê? Porque alguém inteligentemente está descobrindo novos mecanismos. Energia elétrica já era para no ano 2000 o mundo ter sido saturado, não teria mais condições de ter energia elétrica. Hoje o mundo é muito mais iluminado, tem muito mais lâmpada, tem muito mais tudo, muito mais máquina, muito mais motor. E quer dizer, continua do mesmo jeito. Por quê? Porque alguém foi inteligente. Ah, mas essa inteligência a pessoa enriqueceu. E daí? Você quer que ele fique pobre e você fique sem energia? Você quer que Carrier passe fome e você calor? Onde é que a gente leva a cabeça com o nosso raciocínio? O que isso tem a ver com o espiritismo? Tudo. Porque Deus é a inteligência suprema. Então a gente tem que entender que tem que valorizar a inteligência. Não é a pessoa ser snob, porque eu já li não sei quantos livros, porque eu tenho muita erudição, porque eu só leio agora obras disso e daquilo, porque eu não me misturo. E isso tudo é falta de inteligência. Porque quem é inteligente sabe que é igual a todo mundo. Tirou o meu sangue, tirou o teu, somos iguais. Mesma cor, mesma composição, apesar de que tem combinações diferentes. E quando desencarnarmos, aí é que ficamos iguais mesmo. Igualzinho, igualzinho.
Deus é a inteligência suprema. Aí Allan Kardec faz as clássicas perguntas. Questão 27 do Livro dos Espíritos. Espírito e matéria são os dois princípios gerais do universo? Perguntou Allan Kardec. E os espíritos responderam: acima de tudo, Deus. E aí depois concluíram: Deus, espírito e matéria, eis aí a trindade universal. Deus, espírito e matéria. Entre eles existe uma zona, um campo em que se manifesta a criação. Porque se a gente também não percebe desse jeito, nós iríamos entender que Deus estava lá jogando dados com o universo, em proposta de Albert Einstein. Deus não joga dados com o universo, ou seja, ele não fica a manipular as coisas. Ele tem todos os meios em que o universo se movimenta. Ele estabeleceu os padrões, as leis, as normas e administra isso dentro de um grande princípio que nós podemos chamar de criação. E nesse universo, aí ele estabeleceu que temos o espírito, que Allan Kardec chama de princípio inteligente universal, e temos o princípio da matéria, chamado de fluido universal. Se a gente pega alguém mais purista hoje, vai dizer: não, essas expressões já não traduzem a mesma coisa, porque naquela época fluido universal queria dizer isso. Sim, queria dizer. Mas Allan Kardec, nesses textos, ele sai fazendo as pontuações até que a gente entenda o que era fluido universal. Então, aqui nós temos todo esse esquema. Ele foi montado apenas em 2 livros: LE, Livro dos Espíritos, e G, Gênese. Então, em todo canto nós temos LE, aqui questão 27, que é a mesma que traz para cá. Temos aqui Livro dos Espíritos, questão 79 e 536b. Na criação, a gente tem uma explicação no Livro dos Espíritos e na Gênese, e assim sucessivamente. É um esquema que facilita muito a gente entender como é que está o arcabouço da criação. E aqui, então, os Espíritos, com Allan Kardec, começaram a estabelecer: existe uma relação entre espírito e matéria, mas não é uma relação em que eles se confundam, é uma relação literalmente em que eles entram em ação ou interação uns com os outros. Allan Kardec então desenvolve a parte do espírito. O princípio espiritual, o princípio inteligente universal, ele gera um princípio inteligente, que seria aqui a grande fonte, gerando um grande campo. E esse campo, ele gera todas as variações do espírito, até chegar ao espírito humano individualizado. Então aqui nós temos toda a sequência do progresso do espírito. E no outro ramo, ele fez o progresso da matéria. Primeiro de tudo, colocando a fonte da matéria, fluido universal. Então, como uma fonte, quando ela eclode, ela faz surgir um grande campo. Esse grande campo, o fluido cósmico. O fluido cósmico seria aquele elemento onde vão se estabelecer todas as combinações e modificações da matéria. E que os espíritos e Allan Kardec conjuntamente estabelecem da seguinte forma: bem se vê que isto a partir daqui é didático, apenas para que a gente entenda, porque não é separado literalmente. Então, didaticamente, nós temos que no fluido cósmico nós temos uma parte que gera a matéria e a energia passivas, e a outra zona que gera, e o outro lado que gera uma zona de alta frequência, que é o fluido vital, que é a parte mais sutil da matéria. E nessa parte do fluido vital, existem partículas, que também essa expressão não é correta, existe uma outra estrutura energética que é o princípio vital. Então, o princípio vital é algo que está dentro do fluido vital, que por sua vez pertence ao fluido cósmico. Há quem diga assim: não existe fluido vital, não existe princípio vital, tudo isso são energias, são interações, são campos que interagem com o outro. Tudo bem, concordo.
Só que não vai adiantar hoje você trocar todos esses nomes e tornar incompreensível o princípio que Allan Kardec quis trabalhar. Porque qual é a vantagem de Kardec? Como ele trabalhou apenas na estrutura da física mecânica, se você conseguir entender aí, você entende em qualquer nível. Mas se você colocar num nível superior, poucos vão entender e para baixo ninguém entende. Então, eu particularmente prefiro continuar com as propostas de Kardec também ainda nesse assunto. Aí aqui nós temos, refundindo tudo isto, vamos primeiro ver aqui, fluido vital mais energia passiva e mais o princípio vital. Então eu tenho matéria e energia passiva, fluido vital, princípio vital inativo. Ou seja, é como se eu tivesse com isso totalmente separado do ramo do espírito. O ramo do espírito é um ramo de alta frequência, isso falando mecanicamente. Essa alta frequência aqui é diferente desse ramo que é de baixa frequência. Para que este ramo se relacione com este, é preciso que neste tenha algum ponto de alta frequência. O ponto de mais alta frequência é o fluido vital e dentro dele a mais alta frequência é o princípio vital. Logo, para que o espírito se comunique com a matéria, é preciso que de algum momento ele se ligue ao princípio vital. Quando ele se liga ao princípio vital, ele fica ativado e quando ele fica ativado, aí acontece isso. Ele se liga a esse conjunto. E esse conjunto que era matéria, energia passiva, mais fluido vital, mais princípio vital inativo, agora é ativado. Aí surge o nosso chamado fenômeno de vida orgânica. A vida orgânica se estabelece aí. Isso vale para qualquer caso da vida. Tanto para um pé de alface, como para um cachorro, né? Tudo é do mesmo princípio. Até mesmo se um espírito fizer um objeto voar, flutuar, ele pega fluido vital, envolve esse aparelho e ele movimenta. Se você cessar o fornecimento de fluido vital, naquele momento o objeto cai. Então, mesmo essa vida aparente, ela vem desse encontro. A energia do espírito, unindo-se à energia da matéria, através do princípio vital. Simples? Simples, muito bem. O que eu gosto de falar aqui de São Paulo para baixo é isso, é porque todo mundo entende logo de primeira e aí a gente já vai em frente. Porque quando eu explico isso no Nordeste, nossa, vocês não imaginam como é difícil, é complicado. Inclusive é complicado para um nordestino que no começo disse assim, eu só vou responder amanhã, aí a pessoa começa a levantar a mão, aí a gente diz amanhã. Aí por isso que me chamam de chato. É porque eu sou chato mesmo. Não é? Vamos escrever. Aquele esquema, de uma certa forma, ele está lá no livro O Passe. No livro Manual do Passista, ele está sintetizado praticamente com essa gravura, que é a parte fundamental que a gente queria. Aqui nós temos o fluido vital passivo, e esses pontinhos seriam os princípios vitais desativados ou inativos. Aí aqui eu ampliei o princípio vital desativado.